Com o formato VCL da Trimble, existe uma série de novas funcionalidades e vantagens que não existiam com os formatos anteriores de Pro do SiteWorks ou do GCS 900. Uma das principais vantagens é que com um único fecheiro podem ser incorporados vários tipos de objetos, várias classes de objetos. Mas isso pode gerar alguma confusão de como gerir e como criar os elementos para serem estaqueados. Então, no Trimble Business Center, nós temos dentro dos corredores e das superfícies, que são normalmente os objetos que nós embarcamos para a máquina e para a topografia, nós aparentemente temos várias superfícies, mas as superfícies têm características diferentes. Portanto, neste aqui, este C1 é uma superfície gerada por instruções, ou seja, este elemento que está aqui é constituído por instruções, que são as instruções que definem os corredores normalmente por offsets, distâncias e taludes, e com base nestes elementos que estão aqui é gerada um tipo de superfície que é este que está aqui. Dentro deste, à medida que nós vamos criando as instruções, o Trimble Business Center cria uma outra superfície que identifica aqui como C1, normalmente é o nome do corredor, Finish, que é a última camada do corredor. E depois nós podemos ter outro tipo de superfícies, que normalmente são os TTMs, e estes TTMs normalmente é o primitivo. Podem ser planos, que é este caso aqui, que é um plano ACOTA 350, que eu usei para criar as instruções aqui, e pode-se ser criado também uma outra tipo de superfície, que são as superfícies de corredor, que são geradas com base nos materiais. Portanto, à medida que nós vamos criando camadas de materiais no corredor, nós depois podemos gerar superfícies para aquela camada em específico. Portanto, mas quando nós embarcamos para o SiteWorks, a forma como o SiteWorks interpreta esses objetos varia. Então, neste vídeo eu vou explicar as diferenças entre elas. Portanto, eu vou selecionar a C1, que é a superfície por corredores, a C1 Finish, que é a superfície final com triangulação, e depois vou também selecionar esta aqui dos materiais, o plano e o primitivo. Esta S1 é uma malha de triangulação recebida pelo cliente, que é uma malha de triangulação pura, portanto, embarcada no Trimble Business Center. Vou exportar, e para exportar venho aqui a construção e selecionar o exportador VCL Project Link. Portanto, eu preciso ter os meus objetos selecionados, exatamente como está aqui, e agora vou selecionar onde é que ele vai ser exportado. Vou escolher a raiz para ser mais fácil de selecionar lá do outro lado. Acesso 11 VC. Exportar, sim. Exportar. Agora já tenho o meu VCL criado na minha raiz e vou ao Trimble Business Center, vou criar aqui uma que é o demo VCL. Seguinte. Aqui não preciso de nada, vou criar uma ordem de trabalho e agora vou adicionar, vou-lhe chamar VCL 01 e vou selecionar o VCL que acabei de criar, que está na raiz. Espero eu. Vou selecionar o VCL, aceitar e concluir. Portanto, agora, como veem aqui, já me aparece os três tipos de superfícies que eu posso ter. A primeira, que é a C1 corredor, que é a superfície criada pelas instruções, são instruções, não é uma superfície. Depois tenho uma C1 Finish, que é a superfície criada pelo TBC através das instruções. Esta aqui foi o C1 material, ou seja, aquela superfície que eu criei
através dos materiais, como se fosse uma camada de material. Este aqui é o meu plano, A4-350, e esta aqui é a triangulação. Vejam pela simbologia que consegue-se distinguir quais são os tipos de superfície que o SiteWorks está a reconhecer. Eu vou começar pela C1, que é a mais completa para aquilo que normalmente nós usamos. E reparem que eu aqui já tenho, posso ver um modelo tridimensional da superfície. Portanto, aqui eu já posso ver que tenho uma superfície, um modelo triangular. E quando eu venho estaquear, eu seleciono crista e pé, escolho um KM qualquer, vou selecionar aqui, segmentos externos, e eu tenho já, posso selecionar um talude ou o outro para fazer a extensão. Portanto, eu aqui já consigo selecionar um elemento para fazer a continuação e o estaqueamento da crista ou do pé do talude. Eu posso escolher outros tipos de taludes, posso ser eu a definir o talude, mas a principal diferença realmente é que eu tenho já os elementos e a secção que vou estaquear. Outra, em relação a C1 Finish, esta é uma superfície que tem uma característica de superfície. Então, quando eu vou fazer o estaqueamento dos elementos, eu já não consigo selecionar a minha crista ao meu pé, porque a única coisa que eu tenho é uma superfície. Portanto, eu consigo selecionar a superfície, mas eu não consigo fazer o estaqueamento dos elementos que são gerados nessa superfície. Exatamente como acontece com qualquer outra superfície, como uma TTM. A diferença é que esta aqui eu posso adicionar o alinhamento. Portanto, esta superfície está associada a um alinhamento, enquanto a superfície TTM não está associada a qualquer linha associada a ela. Portanto, é uma superfície pura, um TTM puro. Portanto, estas são todas as mesmas superfícies, mas com características de estaqueamento diferentes. Portanto, esta aqui já não tem um alinhamento. Eu consigo visualizar a secção, mas eu não consigo estaquear um elemento dessa secção. Se eu vier aqui para estaquear um elemento, eu só tenho uma superfície, portanto eu não consigo estaquear o elemento da superfície.